Vem pra cá, Brasil! Estamos começando mais um podcast. Gente, eu tenho certeza que vocês estavam com saudade, né? Tem bastante tempo que o Senhor Margarida não aparece. Mas hoje eu apareci e com uma super novidade que eu tenho certeza que vocês vão amar. E a convidada de hoje é ela, linda, maravilhosa, Adriana Maia, que acabou de lançar seu primeiro videoclipe, gente. Seu primeiro louvor. A Adriana, que é cantora gospel, e eu vou apresentar ela para vocês e ela vai contar um pouquinho para a gente da experiência sobrenatural que ela teve ao compor a letra desse hino. Adriana, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Vem pra cá, Brasil. Conta pra gente um pouquinho. Primeiro, se apresente-se. Fala pro nosso povo quem é você, quem é a Adriana Maia, e conta pra gente um pouquinho da experiência desse louvor. Amém, amém. Boa tarde, bom dia, boa noite. Eu não sei que horas você vai estar me assistindo, mas a Adriana Maia teve um início muito difícil, né? Não foi fácil. A caminhada foi assim, diante de muitos obstáculos. Eu encontrei mais nãos do que sim, mas sempre tive uma promessa da parte de Deus e sempre tive um sonho também. E acabou que coincidiu com a vontade de Deus. Então aí é melhor ainda, né? É verdade. Quando coincide com a vontade dele, dá tudo certo. Mas Teste do Tempo veio de uma experiência sobrenatural. Veio de uma experiência surreal. Onde eu tinha perdido uma pessoa muito querida, eu tinha perdido meu pai. E eu estava passando por aquele processo ali da dor da perda. E essa experiência sobrenatural mexeu comigo, foi impactante e eu carrego até hoje. Porque eu perdi meu pai numa sexta-feira, foi dia 27 de maio. Eu perdi ele na sexta e no sábado eu teria um compromisso. Eu ia pregar no 16º aniversário de uma igreja. E eu já tinham feito cartaz com o meu nome, já tinham divulgado, já tinham feito muita coisa. E eu virei pro meu esposo e eu falei assim, olha, você liga lá pra mim e cancela tudo, porque eu não tenho estrutura. Eu não vou pra lugar nenhum. E meu esposo prontamente foi, ligou, explicou pra igreja. A igreja super entendeu. E ali eu me retirei e fui me trancar no meu quarto. Nisso que eu fui me trancar no meu quarto, passar por aquele período ali sozinha, chorando, com dor, eu fui visitada. Foi uma experiência sobrenatural que eu enfrentei, Rafa. Foi algo assim que verdadeiramente foi um divisor de águas na minha vida. Eu fui visitada pela presença de Deus dentro do meu quarto, onde ali eu estava chorando, e eu fui abraçada por essa presença tão gloriosa que me trouxe uma paz, a paz que excede todo entendimento, aquela paz que a Bíblia tem. Mas só Jesus dá, né? Só Ele, só Ele. Eu fui abraçada por essa paz, e essa voz do Senhor chegou para mim e falou assim, pega seu telefone. E eu fiquei ali e falei, isso não é voz de Deus não, isso é voz do diabo. Isso não é voz de Deus. Que loucura é essa? Pega o telefone? Porque eu tinha algumas barreiras, sabe, dentro de mim. E ali também Jesus pôde quebrar até protocolos comigo. Ele falou, pega o seu telefone agora. E eu peguei. Quando eu peguei, eu falei assim, Senhor, não é possível. O Senhor não estava aqui, o Senhor não viu o que me aconteceu. Ele abre na sua galeria. E eu sem entender nada. Abre a sua galeria do seu telefone. E quando eu abri a galeria do meu telefone, ele falou assim, exclua todas as fotos do seu pai. Ali doeu. Eita. Exclua todas as fotos do meu pai. Aí eu comecei a questionar. Eu falei, por que o senhor tá me pedindo isso? Que loucura é essa? O senhor tá mandando eu excluir a foto do meu pai. Isso é voz do diabo, isso não é voz de Deus. E eu tava ali, obedeça, né? Obedeça. Firme a voz de Deus. Obedeça. Exclua todas as fotos do seu pai. E eu excluí. Depois que eu excluí, ele falou assim, na sua galeria, aí onde você está, abre a foto que fizeram com o seu cartaz, com o cartaz que fizeram com a sua foto. E eu abri. Quando eu abri, eu não dou muita confiança para esse negócio de cartaz, sabe? A gente olha, mas a gente não dá, né? E eu não tinha reparado o cartaz que a igreja tinha feito. E quando eu fui olhar, aí ele falou assim, lê para mim o que está escrito como tema do aniversário da igreja que você vai pregar. Aí quando eu fui ler, estava lá escrito, Neemias 6:3, estou numa grande obra de modo que não posso parar.
A lágrima desceu seca, Rafa. A lágrima desceu seca e eu parei. E eu falei assim, meu Deus. Aí ele falou assim, não te dou o luxo de sentir o luto. Eu preciso que você pegue a sua roupa tal, que você pegue seu sapato tal, sua bolsa tal, lave o seu rosto e vá. Porque quando você for lá para ministrar a minha palavra, além de você receber da minha glória, você também vai transmitir e outras pessoas serão impactadas e terão um encontro real comigo. Eu vou salvar pessoas naquele lugar. E não deu outra, Rafa. Pensa num culto sobrenatural. E eu fui até a igreja e à medida com que eu ministrava, isso foi uma experiência sobrenatural. E à medida com que eu liberava para o povo a palavra, o louvor, à medida que eu ministrava para as pessoas ali, a glória de Deus tomou a casa de uma proporção surreal, aonde quando eu me deparei, pessoas estavam no altar, se ajoelhando, querendo aceitar Jesus, voltando para Cristo, se reconciliando. Então, assim, a música Teste do Tempo, ela surgiu do meu secreto, desse período que eu passei, de sofrimento, de dor, que eu precisava colocar para fora. E o Senhor falou assim, você não vai parar, eu não te dou luxo de você parar. Você vai continuar, mas coloca para fora o que você está sentindo. E eu falei assim, amém. E eu peguei um caderno em casa e eu comecei a botar para fora o meu sentimento. O que eu estava sentindo. Comecei a escrever, escrever, escrever. Isso me resultou em várias páginas. Teste do Tempo é a nossa música de trabalho, agora, né? Nesse momento. Mas eu tenho outras canções também, eu tenho outras composições. E aí eu fui escrevendo, uma por uma. E quando eu me deparei, o Senhor falou para mim assim, isso são canções. Isso são canções. Através de você eu vou ministrar cura. Através da sua dor, pessoas serão curadas. Através do que você está passando hoje. E ver os testemunhos que estão sendo gerados, Rafa, nesse tempo, com o teste do tempo, nossa, isso é combustível para minha alma. De coisas que eu vivi no meu secreto com Deus. Coisas que eu passei no meu secreto sem ninguém ver. Então, o teste do tempo hoje está atingindo uma proporção, graças a Deus, muito grande. Pessoas têm vivido o teste do tempo, têm me mandado feedbacks, né? Tem várias, olha, eu tô no teste do tempo, eu tô passando por isso, eu tô passando isso, você passou com seu pai, né? Mas eu tô passando isso com a minha mãe. Eu tô passando isso com o filho, eu tô passando isso com o marido, eu tô na espera de que essa pessoa seja transformada, essa situação seja transformada, eu tô na espera. E não tem sentimento melhor de gratidão, né? De ver a proporção de que a música está atingindo corações e está trazendo de alguma forma um consolo, um conforto, um alívio para alguém. Não tem sentimento melhor do que esse, Rafa. Assim, foi uma música que foi gerada em meia dor, né? Em meia dor. E assim, ali no teu momento de tristeza, de luto, né? Ali o poder de Deus se manifestou na sua vida. Foi. E você ressignificou toda essa sua dor e transformou num lindo louvor. Sim. Que inclusive eu vou querer ouvir, tá? Amém. Vou querer que você cante ele aqui pra gente poder ouvir um pouquinho. E assim, é impactante, né? Nós que conhecemos o poder de Deus, nós sabemos que o sobrenatural de Deus, ele é literalmente sobrenatural, né? As experiências que nós vamos acumulando com Deus ao longo da vida, que vai nos amadurecendo, porque a gente, na realidade, muito se fala de Jó, né? Que Jó ali era um homem reto, era um homem íntegro, e ali Deus provou a fé de Jó. E aí as pessoas criticam muito a mulher de Jó. É verdade. Né? Criticam muito, não, mas ela mandou amaldiçoar o Deus e tal. Só que aí quando a gente para pensar, tudo que Jó perdeu, ela perdeu também. Sim. E perdeu até muito mais, porque ela, um exemplo ali, porque bens materiais a gente recupera, mas ela perdeu 10 filhos. 10 filhos, né? E as pessoas, ali na dor dela. Só que as pessoas criticam muito. Eu já cansei de ouvir pregações criticando a mulher de Jó. Sim. Só que a gente para pensar, foi com quem que Deus restituiu os filhos de Jó? Exatamente com ela. Foi exatamente com a mesma mulher. Porque eu creio que ali na dor dela, né, ela teve frutos da dor dela. Porque Deus poderia ter restituído, inclusive, a mulher de Jó. Sim.
né? Mas Sim. Deus restituiu a ela. Então eu creio que a bênção foi muito mais para ela do que para Jó, né? Ela pegou ali o luto dela. E eu creio que todos nós questionamos a Deus, todos nós, no momento de dor. Eu, por exemplo, eu perdi a minha mãe, vai fazer 17 anos. E até um certo tempo atrás eu questionava a Deus. Por que o Senhor tirou minha mãe de mim? Nossa. O Senhor sabia que eu precisava da minha mãe, porque eu era muito nova quando minha mãe faleceu. Sim. Eu era muito dependente da minha mãe quando minha mãe morreu. Então, assim, eu questionei, eu já com meus 3 filhos, eu questionava a Deus o tempo todo, por quê? E um certo dia, eu estava ali me debulhando em lágrimas e questionando a Deus, mas Senhor, por quê? Por que o Senhor fez isso comigo? O Senhor sabe tudo que eu passei na minha infância, tudo que eu passei na minha adolescência e tudo que eu sofro hoje. Eu não tenho mais a minha mãe. Se eu tivesse a minha mãe, seria diferente. Sim. E ali o Espírito Santo palestrou comigo. Deus falou comigo ali. E Deus me levou naquela passagem na Bíblia que fala que tudo coopera para o nosso bem. É verdade. Tudo coopera, tudo. E ali o Espírito Santo ele falava comigo firme, tudo coopera. Quando a Bíblia fala que tudo coopera, é tudo. É tudo. Se talvez você não tivesse perdido seu pai naquele tempo, hoje você não estaria. De verdade. Você não teria o seu louvor, você não teria a cicatriz que na verdade, o nosso testemunho são as nossas cicatrizes. É verdade. Né? São as nossas cicatrizes que a gente pode pegar e falar assim, ó, tá vendo essa cicatriz grande aqui, ó? Um dia foi corte, um dia sangrou, um dia doeu muito, mas o Senhor veio com a sua mão e Ele curou, e hoje eu tô aqui mostrando pra vocês que Deus faz, porque Ele fez em mim, sabe? E muitas das vezes a gente mostra uma cicatriz tão perfeita que ninguém diz que um dia doeu. É verdade. E quando eu questionei a Deus, o Senhor falou comigo, me levou lá na Bíblia e falou, tudo coopera para o nosso, tudo coopera. Você não me ama? Você não ama? Você não diz que você ama a mim? Amém. Então, a partir do momento que você me ama, tudo que eu fizer na sua vida coopera para o seu bem. E ali eu comecei a entender que se eu tivesse a minha mãe, eu não seria a mãe que eu sou para os meus filhos. Se eu tivesse a minha mãe, eu não seria a esposa que eu sou pro meu esposo, porque na primeira briga eu largava ele e voltava pra casa dela. A dor amadurece, gente. É verdade. E a gente só entende isso na dor. É. A gente só entende isso na dor, sangrando. Que a dor amadurece. A dor é necessário. Sim. Segundo um grande pregador desse tempo, que eu gosto muito, acompanho muito, grande pregador e pensador desse tempo, pastor Hernandes Dias Lopes, ele vai dizer que o homem ele só é forjado na bigorna da dor. Ninguém cresce e ninguém amadurece quando tudo vai bem. Você só cresce e amadurece, digamos assim, evolui, muda de ciclo quando você está na bigorna da dor. E isso é um grande pensamento que ele traz e eu concordo com ele. Porque todas as vezes em que eu estava, que eu me encontrava na bigorna ali da dor, do sofrimento, eu sempre consegui ressignificar, como você falou. E eu acho interessante, você estava falando muito comigo a respeito de ressignificação, porque eu estou nesse mistério com Deus a respeito da borboleta, né? A borboleta, ela para poder dar o seu voo, né, ela tem que passar pelo período do casulo. Não tem como. E ela rompe sozinha, não é ninguém que rompe por ela. Porque se alguém for fazer o furo, né, precoce, para que ela venha sair antes da hora, ela não vai estar pronta. Então, quem tem que sair do casulo na hora certa é ela. Então, ela que rompe, é de dentro para fora, não é de fora para dentro. E eu creio que é um processo doloroso, né? Muito. Eu creio que é um processo, porque ali, a largatinha, bonitinha, e de repente ela é em volta a gente não sabe o que é aquilo, né, que envolve, e nasce asas nela, e enfim, até ela se transformar na borboleta, eu creio que é um processo muito doloroso. Sim, né? Primeiro ela fica, eu estudei um pouquinho sobre, né? Primeiro ela fica ali guardadinha no casulo dela, enquanto ela é lagarta, né? E ali ela passa por um processo de transformação. E quando ela já está pronta para voar, é aí que ela rompe sozinha. Ela rompe sozinha o seu casulo e então dá os seus primeiros voos. Então a gente não entende, mas momentos que, um exemplo, às vezes nós estamos guardadinhos no nosso casulo, sendo ali amadurecida, né, tratada,
né, dia após dia. E aí, então, chega um momento onde você fala assim, nossa, não dói mais. Onde você aperta e você fala assim, agora não dói, agora eu tô pronta para voar. E é assim na nossa vida, como a borboleta, né? E quando ela dá os seus voos, nossa, a borboleta, quando ela cria as asas delas e vai, é a coisa mais linda que tem, né? Tem cada borboleta uma mais linda do que a outra. Não, e engraçado é que quem vê a borboleta voando, linda e maravilhosa, não imagina o processo que a Ela borboleta passou. E é assim na nossa vida, Adriana. É. Porque literalmente tem um ditado secular que, olha, eu nunca vi tanta verdade igual esse ditado, que quem vê close não vê o corre. É verdade. Gente, é verdade. Quem vê o close tá olhando aqui, não imagina como é que é por trás dos Eu bastidores. sou a prova viva disso, Rafa. Eu também. Eu também. Eu sou a prova viva disso. A minha vida é muito loucura, é muito correria. É muita agitação. Olha, tem que fazer isso, mas tem que gravar e tem que voltar e vai pro estúdio e tal. Inclusive, ó, eu tô aqui com você hoje, mas essa semana eu vou estar indo pro estúdio para estar gravando novo trabalho. Tem novo projeto também chegando, ó, já fica já a dica aí. Tô dando em primeira mão aí pra quem tá assistindo. Primeira mão vem pra cá, Brasil, hein? Notícia. Então, tem projeto novo também sendo elaborado. Teste do Tempo tá aí, tá liberado, tá em todas as plataformas, tá em tudo, mas tem projeto novo chegando. Então, eu vou estar indo pro estúdio e a vida da gente é assim, a gente vai se adaptando, né? A gente vai se ajustando à medida do que a gente pode, do que a gente consegue fazer. E Deus vai dando graça pra gente. Enquanto Ele vai dando graça, vai nos sustentando, a gente vai embora, né? A gente vai rompendo. É um dia de cada vez, Japa. Um dia de cada vez. Adriana, conta um pouquinho pra gente, Teste no Tempo. Com certeza. A gente tá aqui falando. Eu quero ouvir, Brasil. Eu quero ouvir. Eu tenho certeza que vocês também querem ouvir ela cantando, hein? Então, um pouquinho pra gente. E em meio a isso tudo, o que eu não possa te perder. E em meio a isso tudo, o que eu não posso é te perder. Pois teu espírito é meu maior prazer. Tua presença é meu maior prazer. Jesus. Maravilha, gente. Amém. Não, começa que a letra é uma letra que eu já ouvi, né? Claro que eu já ouvi. É uma letra que, assim, realmente toca muito na alma. Mas não é só a letra, é um conjunto, né? É uma voz maravilhosa, diga-se de passagem. E, assim, o mais interessante disso tudo é que não adianta você escrever uma letra bonita, não adianta você ter uma voz bonita se você não tiver unção para louvar. E, gente, unção aqui tem de sobra, né? Amém. Bom. A unção tem de sobra. A gente busca, né? A gente tem que buscar, né? A gente busca. Tem que buscar, né? Adriana, e quais são as suas expectativas daqui para frente? Já foi lançado em várias plataformas digitais, né? Eu já soube aí que já chegou até na Europa a sua música, né? Quais são as suas... Você está preparada para tudo aquilo que Deus está para fazer na sua vida? Olha. Porque muitas das vezes a gente ainda não... A gente está vivendo ali e a gente não... De repente, sei lá, um medo, alguma coisa, a gente não tem aquela noção. Mas você está preparada para aquilo que Deus vai fazer na sua vida? Rafa, eu acho que se a gente falar assim, que nós estamos totalmente prontos para viver o novo, nós nunca estaremos, né? Mas eu tô pronta para o que Deus quiser de mim. O que Ele quiser, eu tô disponível. Eu falei para Ele, eis-me aqui. Então, envia-me a mim, né? Então, assim, eu tô nas mãos de Deus. O que Ele quiser para mim é o que eu quero. Então, se eu falar para você que pronta, se eu for falar pelo sentido de perfeição, né? Eu acho que a gente nunca será perfeito o suficiente. Mas eu tô pronta para viver o novo. Eu tô pronta para viver o que Ele quiser para mim. E eu vou embora. Eu vou embarcar com tudo. Vai. E assim, eu me sinto privilegiada porque estou sendo a primeira a estar entrevistando essa joia maravilhosa, joia raríssima,
que eu creio que Deus vai soprar seu nome no mundo todo. E eu creio que você vai estar dando entrevistas aí para vários locais, várias emissoras. Glória Eu creio nisso. E eu me sinto privilegiada de estar sendo a primeira. A honra é minha. Prazer meu, Rafa. Me sinto muito, muito privilegiada mesmo, Adriana. E assim, é engraçado, né? Porque eu já te seguia há muito tempo no Face e a gente se conheceu de uma forma meio que inusitada, né? É verdade, verdade. A gente se conheceu meio que de uma forma inusitada, enfim, alguns acontecimentos. Os corres da vida. Os corres da vida. Mas, enfim, e ali foi. E aí é onde a gente volta na palavra que diz que tudo coopera para o nosso bem, né? Tudo coopera. Engraçado que de algo que poderia ter dado errado, Deus ali nos apresentou, que eu creio que foi o próprio Deus que nos apresentou. Sim. Que se não fosse da forma que foi, não teria sido. É verdade. Né? E ali o Senhor nos apresentou e eu tô tendo a oportunidade de estar te entrevistando aqui em primeira mão, tá, gente? Quando vocês verem essa mulher lá nas televisões, nas grandes emissoras, vocês vão lembrar que a primeira que entrevistou ela fui eu. Com certeza. Ninguém vai esquecer, não. Adriana, e você congrega em algum lugar aqui em Caxias? Fala um pouquinho da Adriana mãe, da Adriana esposa, da Adriana serva de Deus. Fala um pouquinho pra gente. Então, a Adriana tem uma vida muito corrida, bem típica de brasileiro, carioca, né? Que faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Então, sou mãe, assim, de 3 lindos filhos preciosos. Eu tenho Ramon, Isaías e Alexia. Beijo, filhos. Amo vocês, amor da mamãe. Sou casada com o pastor Alessandro Leal. Sim, ele tem um ministério, nós estamos ali de frente a um ministério, né? A obra que Deus colocou nas nossas mãos nesse tempo. Temos ajudado muitas vidas, inclusive o nome da igreja é Igreja Cristã Ministério Vida para Deus, porque nós entendemos que as vidas não são nossas, são para Deus. Então foi algo também sobrenatural, mas esse testemunho não é meu, esse testemunho é dele. E vai ser o próximo convidado por vir para cá Brasil. Amém. E ali a gente tem desenvolvido, graças a Deus, um trabalho de excelência da parte do Senhor. Vidas, pessoas têm sido ali tratadas, amparadas. A obra de Deus está crescendo. Então, eu sou mãe dessas preciosidades de pastor Alessandro, estamos ali com o ministério, fora o chamado missionário, né? Porque eu tô dentro, mas eu sou do campo. Ô, Rafa, eu gosto. Sabe aquela ovelha? A Bíblia fala que Deus ele deixa as 99 e vai, né, atrás de uma. Eu sou apaixonada por Cristo porque eu gosto de ir atrás dessa uma. Essa uma que tá ali perdida no mundo. Eu tenho prazer de ir atrás dessa uma. Aí eu costumo até brincar com meu esposo e falar assim, ó, você cuida das 99, eu vou atrás de uma pra trazer. O meu chamado, ele é isso. Ele é resgatar almas, é resgatar pessoas através da música, através da adoração, através do chamado que Deus confiou nas minhas mãos. E eu faço isso com muito prazer. Amo. O mundo, ele é a porta para que eu possa entrar e trabalhar em nome de Cristo. Vidas precisam ser salvas e libertas nesse tempo, né, Rafa? Pessoas estão padecendo agora, nesse exato momento. Nesse exato momento tem mulheres sofrendo abuso dentro do lar, tem homens, né, que estão passando também por situações difíceis, crianças, famílias sendo destruídas ou pelo álcool, pela prostituição, entre outras coisas, né? Ou por uma depressão, por uma crise de ansiedade, que é o mal do século. Nós temos recebido muitas pessoas assim. Eu amparo muitas mulheres nesse quesito, porque um dia eu também, Rafa, já dei uma passeadinha na crise de ansiedade, na depressão, e eu posso dizer para você que não foi a medicina que me curou. Embora eu tenha sido amparada pela mesma, mas o que me curou foi a minha fé em Jesus. Isso me curou e hoje, graças a Deus, eu não tenho nenhum tipo de sequela, não tenho nada. Eu sou curada para a glória de Deus e ajudo outras pessoas também a se reestruturarem, a receberem a cura e se levantarem. Então, esse tempo nós temos visto muitas formas onde o inimigo tem trabalhado de muitas maneiras. E assim, a igreja, nós como igreja, nós precisamos ir em busca dessas pessoas. Precisamos fazer um trabalho de excelência para atrair essas pessoas para a cura, para a restauração, para terem um encontro real com Cristo, serem transformadas por inteiro.
Então, a minha paixão é resgatar essas pessoas. Isso é um pouquinho de mim, né? Eu resumi aqui um pouquinho, mas é muito mais intenso no dia a dia. É os corres, como você falou. É sobre estar aqui pregando, por exemplo, na minha igreja, e amanhã tá dentro do estúdio gravando, e no dia seguinte eu tá indo numa rádio, e a vida da gente tá assim. Tá essa loucura. Mas eu gosto disso. Eu gosto desse movimento, dessa correria, porque eu sei que para todos os ambientes que Deus tem me inserido, aonde Ele tem me colocado, Ele tem firmado os meus passos. E isso tem sido uma grande vertente nesse tempo para mim, aonde eu tenho visto o poder de Deus atuar através da minha vida. E não tem sentimento melhor de gratidão a Deus por isso, por tudo que Ele está me proporcionando. Amém. Adriana, deixa o endereço da sua igreja. Ah, tá. Então, o Ministério Vida para Deus fica situado ali na rua João Batista, 223, no São Bento, Duque de Caxias. A gente dá como referência a rua da Mega Master Pizzaria. Se você é da Redondeza, né, se é de perto, dá um pulinho lá. Os nossos cultos são quintas e domingos, sempre às 7h, 7h30, quinta-feira, 7h da noite no domingo. Vai ser um prazer imenso te receber lá. Com certeza, eu tenho certeza também que Deus tem uma palavra liberada para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Adriana, antes de a gente encerrar, deixa pra gente, pra galera que tá nos assistindo, deixa o seu Instagram para as pessoas entrarem em contato, marcar aí. Amém. Manda um direct lá, que vai ser um prazer imenso atender você, a sua igreja, o seu evento. Com certeza nós iremos. No Instagram, @AdrianaMaiaOFC1. Vou falar de novo. @AdrianaMaiaOFC1. Me segue lá e eu tenho certeza que, em nome de Jesus, você vai encontrar muito conteúdo lá para edificar a sua alma. E Facebook tem? Tem Facebook, Adriana Maia Oficial. YouTube também, Adriana Maia Oficial. Amém. Então, esse foi o Vem Pra Cá Brasil de hoje. Fica com Deus.